Muito bem-vinda para essa live de hoje. Muito bem-vinda para essa live de hoje. Obrigada pela companhia, Rose. Para todos que estão chegando por aqui. Me conta aqui de onde você é. Hoje o assunto é aquele pontinho do iceberg, que é o que nós estamos vendo aqui em cima, né? Na superfície. Mas a pedra de gelo é gigantesca. Se você puder, Rose, pegar esse link aqui e colocar lá no grupo Raízes para mim, você pega esse aviãozinho aqui e coloca lá. Eu não posso, não consigo fazer isso aqui. Tá? Fazendo cocada, que delícia. Vamos tratar essa base, né? Vamos tratar essa base. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que tá mascarando uma dor gigantesca. A dor eu vou falar para vocês do que é depois, tá? Mas o que será que tem por trás da compulsão? Por doces, por compras, por jogos, por bets, por competir, por excesso de trabalho, por celular, por televisão, por rádio, por sexo. Sei lá, gente, quantos outros adjetivos você pode colocar aqui, tá? Todos eles têm uma questão base. E essa base ela é diferente, porque depende da história de vida dessa pessoa, o histórico da família dessa pessoa. Não é assim, pá, do nada, entende? Existe um porquê. E aqui eu gosto de falar que eu sou uma terapeuta que adora um mistério. Então, suspense é comigo, porque eu quero entender o que há ali por trás, o que tem nessa história. Até eu me tornar terapeuta, eu adorava um filme de suspense. Agora eu adoro um atendimento. Eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro buscar a causa do que está acontecendo ali, sabe? E quando a gente identifica a questão causal, nós temos meio caminho andado. Aí fica muito mais fácil trabalhar para que essa pessoa consiga sair desse quadro, tá? Eu tenho uma explicação que eu gosto de utilizar. Faz de conta que isso aqui é uma jarra de leite. Uma jarra não, uma leiteira de leite. Faz de conta que isso aqui é uma leiteira de leite e você vai colocar ela no fogo. O fogo você vai ter que ficar ali cuidando, porque senão ele pode derramar, certo? Então o fogo ele vai continuar aquecendo até que ele ferva e ele derrame. Então, a causa é algo que vem... Eu vou copiar aqui para você, Rose. Vou copiar o link aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Peraí, Rose. Sabe esse aviãozinho que tem aqui? Você clica nele, aí vai aparecer lá, copiar o link, aí você compartilha com eles. Eu não consigo fazer isso antes de começar a live, sabe? Conseguiu? Você vai nesse aviãozinho que tem no lado direito da tela, clica, aí você conseguiu copiar, aí você vai ter que sair um pouco da live, ir lá e colocar no grupo, tá? Beleza. Vou voltar à analogia que eu gosto de utilizar. Podia ser uma leiteira de leite aqui mesmo, né? Mas eu coloco o leite para ferver, tá? Aí eu coloco lá e ligo o fogo, certo? O fogo é a causa, tá? Daí nós vemos, as pessoas costumam ir buscar resolver a questão delas, concorda? O que a pessoa faz? Vai num psiquiatra, vai num clínico, vai no psicólogo, várias abordagens, tá?
Enquanto você não apagar o fogo, o leite vai continuar fervendo. Então, a medicação psiquiátrica, o remédio, ele vai ser para segurar a nata do leite, porque daí ela não derrama. Então, é como se fosse baixar o fogo. Ela segura a nata, mas ele não vai apagar o fogo aqui. Então, quando você trabalhar essa questão aqui, que é a causa causal, tá? Quando eu resolvi essa questão aqui, eu apaguei o fogo, o leite não vai mais derramar. E eu também não vou precisar mais da medicação. Mas o que a gente tem observado? As pessoas chegarem, buscarem ajuda, vou até beber uma água. As pessoas buscarem ajuda, eles querem uma pílula mágica. Bem-vinda, Cláudia. E sinceramente, né, gente? Pílula mágica? Como assim? Né? O que você vai fazer? Eu quero... Até eu atendi semana uma pessoa, foi na segunda-feira. Se dissesse pra mim que para resolver a minha questão, tava lá no Amazonas, eu dava um jeito de comprar a passagem, ia lá, buscava o remédio, tomava e já resolvia. Ok. Só que não existe pílula mágica. Existe um processo. Você tem que entender o seu processo, resolver a sua questão. Porque quando você resolve, identifica o que é e trabalha em cima dessa questão, você resolve isso. Você apaga o leite da jarra, da leiteira, né? Enquanto isso, você vai ficar aí, tomando medicação, segurando a nata do leite e o fogo tá aqui embaixo, concentrando esse leite, vai ficar forte. E enquanto eu não consigo resolver essa minha questão, pelo menos faça terapia. Pelo menos busque ajuda, tá? Até que a gente consiga trazer essa verdade do que levou a gente para essa questão, nós precisamos da medicação, sim. Aqui eu, Tatiana, prefiro a terapia floral, mas cada um tem seu caminho, né? A sua crença, em quem acreditar. Bem-vindo, bem-vinda, minha irmã. Bem-vinda, Val. Bom, eu expliquei a questão disso aqui, né? Do fogo, do sintoma. Então, o ferver é o sintoma. A causa é o fogo. A medicação é para segurar a nata. Segurar para você nem explodir e nem implodir. E para isso tem 2 florais bem interessantes. Um deles chama Cherry Plum, que é para você nem explodir e nem implodir. Até que você tome consciência do que está acontecendo com você, é muito legal. Bem-vinda, Márcia, Rô, eu não sei, Rô Cruz, eu não sei se é homem, se é mulher, né? Bem-vinda, Ivê. Até que você consiga identificar o que foi, você vai precisar trabalhar essas suas questões. Preciso de uma medicação? Preciso de um floral? Preciso de terapia? Preciso. Mas o que foi que aconteceu? E aqui, como mentora em ciência do início da vida, eu tenho para dizer para vocês. Ou foi no início da sua vida, ou foi no início da vida dos seus pais, dos seus avós. E você está repetindo isso. O que é ser no início da minha vida, Tatiana? No início da sua vida, se existia uma falta, isso semeia em você a sementinha da falta. Aqui a falta, talvez até a falta de atenção que o seu pai não deu para a sua mãe. Mas Tatiana, minha mãe era uma adulta. Como assim? Ela queria atenção. Ela queria ter o olhar e o cuidado do esposo para poder gestar você. Para poder a minha mãe me gestar. Tá? Aqui tem uma frase que o meu pai fala. Quando a mãe de vocês estava esperando o bebê, esperando vocês, o pai só faltava carregar a mãe no colo e muitas vezes o pai fazia isso. Eu acho muito bonito quando ele fala isso. A fase que o pai achava a mãe mais bonita era a fase que a mãe estava esperando o bebê. E eu acho isso muito bonito também. Então, como é que os homens, nosso pai, cuidava da nossa mãe quando ela estava gestante de nós?
Nossa, Tatiana, mas por que o buraco tem que ser tão longe assim? Ainda pode ser antes disso, né? Pode ser da sua avó, da sua bisavó. Bem-vinda, Amy. Então, o que eu não recebi no início da vida, ou o que minha mãe não recebeu no início da vida, eu entendo como uma falta minha também. E tudo que a mãe sentiu uma vez, a criança pode sentir até 300 vezes mais intenso. Então, se a mãe sentiu falta de comer, vou usar aqui a expressão da minha irmã, tá? A minha irmã, quando ela estava gestante, ela se sentia muito amada quando ela era levada para comer sushi. E quando a minha sobrinha, hoje em dia, né, tá com 14 anos, como é que ela se sente muito feliz? Quando ela é levada para comer sushi. Ela adora. Por quê? Se a mãe dela gostava ela gostava até 300 vezes mais. Então, o que é que as nossas mães sentiram e que gostavam tanto e que a gente gosta muito mais? Ou, o que é que a nossa mãe queria e não teve e a gente fica tentando buscar para ela e pra gente? Mas como assim, Tatiana, buscar para ela ou buscar pra gente? Se a sua mãe se sentia amada comendo doce, pode ser que você coma doce pela vontade da sua mãe. Nossa, como é que você vai explicar um negócio desse para uma pessoa? Entende assim? O que nós estamos fazendo aqui é trazendo consciência para vocês de algumas questões para vocês começarem a olhar para a história de vocês, tá? Bem-vinda, Fábia. Muito feliz por você estar aqui, tá? Agora acabei de perceber que meu celular tá com... Peraí. Com som. E se tiver com som... Como é que eu tiro aqui? Aqui. Senão fica aparecendo barulhinho, né? Aqui. Eita. Ir comer sushis, isso aí. Será que a mãe queria ficar magra na gestação? Ou será que ela não podia comer na gestação? E agora você come para compensar? Será que a nossa mãe passava mal quando estava grávida de você? E será que agora você come para compensar? Ou será que a nossa mãe... Tô aqui falando eu e minha irmã, tá? Será que a nossa mãe precisava se proteger? E aí você ganha massa para se proteger? Tem uma cobertura de gordura para se proteger? São questões para você levar para terapia, tá? Oi, Fábia. Eu agradeço por compartilhar tanto conhecimento de forma amorosa e genuína. Gratidão. Gente, o conhecimento não é só pra gente. Eu tenho um querido amigo que não vive mais, que o nome dele é Antônio Rodrigues, acho que é o primeiro nome, mas a gente chamava ele só de Rodrigues, e aí, né, ficou Rodrigues. Ele diz assim: Tati, que legal que o que você sabe não é só seu, você usa esse conhecimento para as outras pessoas. Eu tenho o maior prazer de compartilhar o que eu aprendo com as pessoas. Compartilho nos cursos que eu dou, eu compartilho nos atendimentos individuais, nas mentorias que eu faço, com as pessoas com que eu converso. Mas assim, a gente começa a cansar de, às vezes, jogar pérolas aos porcos, né? Tipo, falar, a pessoa fala, nada a ver, nada a ver. Aí eu falei, não, eu vou começar a falar aqui no Instagram para ver quem se conecta com o meu conhecimento, com o que eu quero, eu tô oferecendo. Às vezes é uma pergunta, a pessoa fica perguntando, meu Deus, como é que eu faço para solucionar isso? Como é que eu faço para resolver esse problema? E talvez a solução esteja aqui, comigo, né? Esse conhecimento que eu já venho carregando ele há mais de 14 anos, estudando, diariamente eu estudo. Minha investigação, e você, né, Fábia, sabe bem, essa investigação muito, muito incrível. A Fábia é microfisioterapeuta. Então, deixa eu me apresentar para vocês, tá? Eu sou Tatiana Rojas Rodrigues, nascida na fronteira, do lado do Paraguai, criada parte no Paraguai, parte no Brasil, sou brasiguaia, casada com o Marcelo, foi meu segundo casamento, mãe do Theo. Eu adoeci em 2012, tive uma doença grave. Naquela época, quando eu pesquisei, eu era professora universitária naquela época. Eu fiz uma pesquisa no Google Acadêmico, e lá no Google Acadêmico eu coloquei assim: câncer do tipo triplo negativo,
câncer de mama triplo negativo. Qual a expectativa de vida? Eu lembro de colocar isso. Dizia assim, 10%. Minha casa caiu quando eu li isso. Foi horrível ler isso. E eu levei pro meu médico. Falei, doutor Luiz, tá acontecendo isso. Ele falou assim, tu não precisa de 10, tu precisa de 1%. Se apegue com 1 e siga a sua vida. Vá ficar noiva, vá casar, vá ter seus filhos, vá olhar pra vida. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se eu tivesse ficado olhando para aqueles 10%, talvez eu fosse junto com esses 90% que não sobreviviam naquela época. Eu não sei como anda a expectativa de vida hoje, porque não é mais um olhar que eu busco, tá? Eu busco olhar para a vida, assim como o Dr. Luiz recomendou. E assim, a vida é de quem quer viver, e eu quero viver, então tô aqui vivendo, tá? E enquanto eu estou vivendo, eu sigo aqui compartilhando com pessoas que queiram conhecimento para melhorar a vida delas. É por isso que você tá aqui, tá? Acredito que seja por isso. Então, eu sou uma terapeuta que ama uma investigação, entender por que aquilo, o porquê. O porquê a pessoa gosta tanto de doce, o porquê a pessoa joga tanto, o porquê a pessoa fica tanto na televisão, o porquê a pessoa trabalha tanto. E aqui eu me incluo em duas, tá? Por que a pessoa fica tanto no celular? Eu amo trabalhar. E talvez isso também seja uma fuga, tá? E eu fico muito com o celular na mão, porque eu fico ali na expectativa de achar alguém para ajudar, né? Eu fico ali na expectativa de pensar um conteúdo que conecte com você, que você chegue aqui e queira estudar comigo. É isso que eu faço, porque a minha sede de ensinar é incrível. Porque eu adoeci porque eu não tinha esse tipo de conhecimento. E quando eu tenho acesso a esse conhecimento, eu guardar ele só pra mim, é egoísmo. E aqui, a minha irmã pode encontrar pra gente onde é que tá escrito isso, tá? Na Bíblia. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. E graças a Deus eu recebi muito, então eu tenho que compartilhar muito, sim. Levar esse conhecimento para muitas pessoas, sim, por favor, né? Vamos ver quem chegou aqui mais. Oi, Ju, Célia, bem-vinda também. Eu já volto aqui no que você falou aí, minha irmã. Não, já vou falar agora. Ela me ajuda a resolver os 300 vezes mais. Irmã, o que a nossa mãe sentiu foi, digamos que seja 10 de intensidade. Só que a criança não entende aquilo como um adulto. Ela entende aquilo, o bebê lá na barriga, ele entende aquilo como, imagina assim, a adrenalina que a mãe está sentindo, a criança conhece a adrenalina. Então ela busca adrenalina. A criança se sente amada, a mãe se sente amada, a criança se sente amada. Então ela busca se sentir amada. E se a criança, se a mãe não se sente amada, a criança fica tentando mostrar para a mãe dela, fala, mamãe, mas eu te amo. Mamãe, mas eu cuido de você. Mamãe, mas eu faço por você. É uma relação muito interessante, né, Juscelia, que tá vivendo uma situação por aí agora com a pequena, né? Então, o que há por trás de uma compulsão? Uma falta. Mas Tatiana, que falta é essa? Depende. Olha lá, Lucas 12:48 é o versículo que a minha irmã falou. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então eu recebi muito, então eu partilho muito. Até foi um combinado que eu fiz dentro da IPI, que se Deus me deixasse aqui nesse mundo, então eu queria que Ele me mostrasse o caminho. E cada vez que eu sinto aqui no meu coração quentinho, gostoso, tipo, nossa, faz parte do meu caminho, eu ponho o pé e Deus põe o chão. É assim que funciona comigo. E sou muito agradecida. Bem-vinda, Daisy, também. Então, a compulsão, ela pode estar no celular, no jogo, no álcool, no cigarro, na TV, no sexo, na preguiça. Ah, eu não consigo. Pode estar aí também, tá? Por que você não consegue? O que tem por trás disso, tá? O comportamento é só a pontinha do iceberg. Então, isso aqui, ó,
Essa pontinha que você tá vendo aqui em cima do meu óculos é só a pontinha. Isso aqui é gigante aqui embaixo. E aqui embaixo não tem só a história da sua pré-concepção, concepção, gestação, parto e nascimento, não. Tem a história dos seus ancestrais que você fala, pera lá, o vovô e a vovó não conseguiram resolver, a bisavó, o bisavô não puderam resolver, não tem problema. Daqui eu trago e eu resolvo. E aí aqui a gente fica aqui tentando resolver as questões e não solta o que não é da gente. E sabe como é que a gente faz o melhor? Como é que a gente resolve? É vivendo. Os nossos ancestrais querem que a gente viva, eles querem que a gente tenha vida em abundância. Deus nos fez para prosperar, para uma vida abundante, para alegria, para prosperidade, para o vínculo, para o afeto, para o amor, para a construção, para ajudar as pessoas, para ser ajudada. Você sabia que quando você fica sempre fazendo tudo por você, também tem uma dor aí? Desde quando você tem que fazer tudo? Deus nos fez seres sociais. E se nós somos sociais, nós dependemos um do outro e devemos ajudar os outros também. Dentro do dar ou receber. Nunca dar além do que o outro não dá conta de te dar, tá? E aqui eu tô falando, dou muita atenção, eu tenho que ter a mesma atenção. Eu dou... Me ajudem aqui, gente. Deixem perguntas. Eu dou... Sei lá. Vou levar lá pra criança, que pra mim é mais fácil trazer esse exemplo, tá? Minha criança já sabe amarrar o cadarço sozinha. Eu vou lá e amarro o cadarço, continuo fazendo por ela. O que eu tô fazendo? Eu não tô ensinando a criança a continuar. Eu estou fazendo além. E isso me sobrecarrega e a criança não aprende. Então eu dei demais. Essa é uma criança que vai chegar uma hora que vai me culpar. Então, dar na medida que a criança precisa. Dar para o esposo na medida do que ele precisa. Exigir do esposo, e assim, não é falando você tem que me dar. Pedir com amor, com carinho. Olha, eu preciso da sua atenção. Olha, eu preciso do seu carinho. Eu preciso do seu colo. Oferecer o que o outro precisa. Tá? Tudo isso é uma busca, todas essas questões é uma busca para resolver uma falta. E o doce é uma falta. Excesso de doce, eu estou procurando. O que eu estou procurando quando eu preciso de doce sempre? O que será que é? Alguém aqui ousa dizer o que está faltando na vida de uma pessoa que busca o doce sempre? Olha lá, Daisy, na jornada, perceber que quando esse fazer pelo outro pode ser também incluindo por si mesma, é muito mais potente. Olha lá, ela dizendo da experiência dela. Que quando a gente percebe que quando esse fazer pelo outro pode ser também incluindo fazer por si mesma, é muito importante e potente. Por exemplo, eu espero que o outro faça por mim. Vai, faça por você. Eu espero que alguém levante o pano que tá ali no meio do caminho. Se tá te incomodando, faz. Ou, amor, ergue por favor quando você deixar no chão. Fala com carinho. Começa a se recursar, né? E pedir com amor costuma funcionar, tá? Vamos lá. Aqui tem uma coisa interessante. Quando uma criança chora, vamos lá, vamos tentar lembrar de nós. Olha lá, acabou de almoçar, veio a vontade de comer um doce? Você é da Bahia, né? Tem uma amiga, na verdade tem várias amigas na Bahia já, bem interessante isso. No domingo nós falamos sobre esse assunto, foi por isso que saiu esse tema da live, e a colega falou assim, Tati, aqui de janeiro a janeiro, de segunda a sexta, terminou de comer, dá vontade de comer um doce? Daisy, vou soltar um aqui pra você, tá? Lembra aquela frasezinha assim, que a mamãe dizia assim,
Se comer tudo, dou doce. Olha a recompensa aí. Olha que interessante. Será, Daisy, que você, depois de você comer tudo, você se dava o doce? Tipo, eu comi tudo, então agora eu mereço ganhar o doce. E isso foi semeado lá no início da vida. Aqui em casa, o Theo já sabe que doce é uma vez por semana, então nem tem doce. Quando é final de semana, ele já fala, mamãe, pode adiantar para sábado? Se você escolhe sábado, então vamos de sábado do doce. Mas é uma vez por semana. Então não existe doce se você comer tudo. Mas isso é uma coisa que vem da percepção, né? Não tem como eu exigir da minha mãe não ter feito isso se ela não tinha consciência disso, entende? Bem-vinda, Anisete. Ok, já temos Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas. Essa live tá muito legal. Muito obrigada da presença de vocês, tá? Então, o alimento doce lembra recompensa. Olha lá, verdade, Tati. Lembrou, Daisy? Que quando você comia tudo, você comia o doce? Ganhar. Não, se terminar de comer tudo, vai ganhar o doce. Senão, não ganha, né? Então, aqui tem uma pessoa do Rio Grande do Sul. Lembra? Criança chorando, o que as pessoas faziam aí na sua terra, Lisete? Na sua casa? O que será que faziam? Eu convivi bastante tempo com uma pessoa, na verdade com muitas pessoas do Rio Grande do Sul, e lá eles tinham o hábito de a criança estar chorando, pegar a chupeta, passar no melado e dar na boca da criança, tipo assim, fica quieto, toma um doce. Aqui uma nova percepção para vocês. Será que o doce é para você, talvez não seja para você ficar quieto? Não ficar chorando, não ficar reclamando? Será que ir buscar um bolo seja para você, não adianta falar, então eu vou comer um doce, né? Outra coisa que os pais faziam conosco, né? Se fizer toda a tarefa, vai ganhar uma bala. Aí você fica buscando recompensa. E aí o doce, ele pode simbolizar o alívio emocional. Por quê? Se a criança tá lá chorando, alguém vai lá, passa a chupeta e põe na boca. Ou a chupeta também é um tipo de vício, não sei se vocês sabem, tá? Pega a chupeta, põe na boca da criança, ela tá chorando. Ela calma, o que você tá dando para ela? Um alívio imediato da emoção intensa que ela tá vivendo. E se você der um doce? A criança fica feliz, né? Mas eu tô ali criando o que na vida da pessoa? Como é que fala? Fugiu a palavra agora. Uma compensação. Chorou? Toma o doce. Reclamou? Toma isso. O Theo aqui chorou. Eu lembro da Rafaela fazendo isso. E depois eu lembro do Theo fazendo isso. Chorando porque queria tal coisa. Pra Rafaela, eu falei assim, Rafa, você tá achando que eu sou o urso da marcha? Aí ela, não, eu não sou o urso da marcha. Então, não é chorando que você vai conseguir isso aí, não vai rolar, tá? Pro Theo fala assim, filho, por que você tá chorando? Porque eu quero tal coisa. E você chorar vai resolver? Não, mamãe. Então vamos buscar outro mecanismo? Vamos conversar? Vamos combinar quando é que vai poder? Porque se eu ficar dando sempre o que a criança quer, quando ele ficar adolescente, será que ele vai conseguir respeitar as ordens, as regras? Às vezes ele chora bravo e daqui a pouco ele entendeu e foi. Então lidar com as frustrações faz parte da vida. Não dá pra ficar achando que a vida vai te dar alguma coisa se você chorar. Você quer? Então pra lá. Eu chamo ele, vamos planejar isso aqui. Ele tem um caderno, tipo um caderninho pequeno assim. Esse aqui não é um caderno, mas tipo isso aqui. A gente coloca lá. Theo quer uma bicicleta. Ele nunca pediu, mas digamos que fosse, né? Eu quero uma bicicleta. Tá lá no caderno dele de desejo, tá? O Theo quer brincar no parquinho do shopping. Tá lá. Ele vai anotando o que ele quer,
Na verdade, eu comecei a anotar para ele e hoje em dia ele já tá começando a anotar. Filho, olha, vamos lá olhar, agora vai dar pra gente comprar alguma coisa. Vamos lá olhar e ver qual das coisas que você ainda quer? Tem coisa que ele já nem quer mais. E aí ele fala, filho, olha, acho que isso aqui vai dar, o que você acha? Nossa, mamãe, legal. O que a gente fez aqui? A gente conversou. Ele entendeu, ele processou, ele resolveu dentro dele. E a gente ganhou um tempo, porque tudo que o meu filho quiser eu vou dar só porque eu não tive? Não. Ele vai ter que conquistar, vai ter que planejar, vai ter que esperar, vai ter que fazer por onde, né? Uma vez ele me pediu um ukulele. Aí o combinado era esse. E era de Natal. Aí eu falei pra ele assim, filho, então vamos fazer esse combinado aqui. No Natal você ganha, ok? Fizemos um quadrinho com todos os dias lá do mês que ainda faltava até o Natal. E cada dia que ele cumpria, ele foi indo. Até que ele perdeu o ukulele. Aí ele falou, mamãe, eu não vou mais merecer, né? Eu falei, filho, dessa vez não vai rolar. Tá bom. Ele entendeu. Mas não é assim, você não vai dar por causa disso. Não, ele entendeu o processo. Respeitar esses processos. E nós adultos também temos que entender muitos processos, né? Ter o nosso planejamento. Olha, eu quero tal coisa. Eu quero fazer tal coisa. Então eu vou fazendo uma coisa, eu vou fazendo outra. E se eu tenho a recompensa rápida? Tem aqui, ó. A do doce nós já falamos, né? Aí depois a culpa do doce veio o quê? Se eu comi, exagerei? Culpa, porque eu não podia comer. Eu já tinha combinado comigo que eu não ia comer, e quando eu vi eu comi, e quando eu vi engordei, e quando eu vi, né? Vem a culpa. E se for a compra? A compra é uma tampando um buraco de um vazio. Você compra, mas você tá comprando, não é o que te faltou do início da vida. Você tá comprando uma coisa agora. Quando você chega em casa, já nem faz mais sentido aquilo ali na sua vida. Você nem queria mais aquilo ali. Você segue com o seu vazio e onde foi parar? Veio a culpa de novo, porque aí sobrou a conta do cartão de crédito para você lembrar, sobrou aquele sapato, aquele casaco, aquela coisa que você comprou lá, que você nem tá fazendo, que você nem usa, né? Tatiana, você prometeu falar das bets. Entende que o começo de tudo não foi o jogo, não foi o álcool, não foi o cigarro, foi uma falta. E aqui eu pergunto para vocês, o que será que tem por trás dos jogos? Recompensa rápida, adrenalina, e tem pessoas que são viciadas em adrenalina. E aqui eu volto a falar da ciência do início da vida. Se você tomou anestesia para o bebê nascer, ela pode estar causando isso no seu filho ou em você mesmo, tá? E quando eu digo que o buraco é muito mais embaixo, quando eu digo que a ponta do iceberg é só uma pontinha, o restante é muito mais profundo, nós somos condicionados a ficarmos dependentes da televisão, a ficarmos dependentes do celular, a ficarmos dependentes do doce. Tudo isso leva você para um lugar chamado farmácia. Tudo isso te leva para um lugar, para a dívida, para o banco. E tem muita gente perdendo a vida. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Eu vi um vídeo hoje da pessoa dizendo assim que a pessoa que incentiva e faz propaganda das bets e dos jogos, ela é como se fosse um agiota, como se fosse um traficante. É sério o negócio, só que é lícito, né? Está lícito o negócio. E quando você vê, a pessoa já está viciada. E quando você vê, a pessoa pode estar correndo risco de perder a vida. E a dívida aumentando, né? E essa expectativa de ganhar a qualquer custo, não ganhei agora, mas na próxima eu consigo, na próxima eu consigo, na próxima eu consigo.
Jogo, gente, você não vai conseguir. Não depende de performance. Se aquilo foi condicionado para você perder, você não vai ganhar. Eu chorei domingo. Eu vou contar essa história para vocês. Vocês já ouviram falar numa mulher chamada Mãe de Ná? Quando eu era criança, eu ouvia falar dela. Deixa eu ver quem tá online aqui comigo. Tá. Quando eu era criança, a minha mãe, ela tinha uma expectativa de ficar rica. Ou de não passar tanta privação, né? Porque a gente passou muita privação. E eu lembro de uma mulher chamada Mãe de Ná. Acho que era esse o nome. Você pagava um salário mínimo, que eu não tenho nem noção quanto era esse dinheiro, mas hoje em dia um salário mínimo é dinheiro, pra caramba. E ela fazia o jogo do que você ia jogar o resto do ano. Se você queria dizer, eu lembro de ter visto esses papéis com a minha mãe. Se você queria jogar no jogo, no jogo do bicho, se você queria jogar na cena, se você queria jogar na loto, que eram os nomes dos jogos daquela época, né? Vinham os números para todas as pessoas jogarem todos os dias, assim, sabe? E se dava o dia, todos os dias não, tinha os dias certinho para jogar. Se dava o dia da minha mãe jogar e ela não tinha dinheiro, ela ficava muito nervosa e muito brava. Nem sei se a minha irmã lembra disso, mas eu lembro. E aí, eu cresci olhando aquilo e eu ouvi a minha mãe, se alguém falava, meu irmão falava assim: mamãe, quando eu quero um carrinho de, sei lá, um carrinho. Aí a minha mãe falava assim: quando a mamãe ficar rica na cena, a mãe compra pra você. Mas chegou um ponto que minha mãe dizia pra ele assim: quando a mamãe ganhar na loto ou na cena sem jogar, a mãe compra pra você. E como ele não entendia, aí ele tá bom, ele se conformava, né? E então a minha mãe, ela buscava esse tentar sair dessa situação de privação desde com os 3 filhos, imagina, com 3 crianças passando por privação e querendo uma solução rápida. Foi muito doloroso ver isso, ver minha mãe viver isso, sabe? Muito doloroso mesmo. E hoje, quando eu olho, eu sinto a dor dela. Pergunta se eu jogo. Jogo nada. De jeito nenhum. Eu fui luterana por 19 anos da minha vida. E lá na igreja luterana não existe rifa, não existe jogo, não existe nada disso. Por quê? Porque se eu estou jogando e pedindo para eu ganhar, tá? Eu estou torcendo para que todos os outros percam. O que significa isso? Não é de Deus um negócio desse, né? Não é. Olha lá, minha irmã, obrigada, Sol, por você estar aí conosco, tá? Minha irmã diz assim: uma semana antes dela falecer, ela deu o papel com os números para eu jogar para ela. Não joguei. Sim, eu aprendi dentro da igreja luterana que não se joga. Mas quando eu trabalhei na Caixa Econômica como mirim, muitos anos atrás, raramente eu jogava. Quando tinha os bolões, a gente jogava porque eu tinha aversão. E aqui tem uma história importante para contar para vocês. Existe uma tendência de repetir ou compensar, tá? Vamos lá? Meu bisavô materno eu vou explicar para vocês o que é repetir ou compensar nessa história do jogo, tá bom? Olha lá. Meu bisavô paterno, Francisco Rojas, avô da minha mãe, ele carregava boiada. Era o serviço dele. Era o serviço daquele tempo, né? Então ele carregava boiada. A minha bisavó, Marcelina Nunes Rojas, sobrenome dela, com 7 filhos pequenos. 7 filhos é filho com força, né? O caçula tinha 2 meses, quando meu bisavô saiu para fazer uma entrega de boi, de vaca, sei lá. E esse meu bisavô, ele apostou a boiada. Talvez ele tenha apostado 1, perdeu, 2, perdeu, 3, perdeu. Talvez tenha sido outros que fizeram esse jogo tudo junto. Resumindo, ele não pôde voltar para casa. O que aconteceu? A minha bisavó
Marcelina Núñez Rojas, morreu esperando ele voltar. Porque quando ele saiu de casa, ele prometeu que voltava. Criou seus 7 filhos sozinha, entre aspas, né? Porque a tia Pangrácia ajudou ela a criar esses 7 filhos. E o meu avô tinha horror a jogo. Lembra? O bisavô jogava. Meu avô não jogava. Aí na outra geração, minha mãe jogava. Na geração da Tatiana, não joga. Se eu não cuidar, o Theo vai jogar. Entende? Deu pra entender, né? Depois vai ficar gravada a live, vocês assistem de novo. Então, existe uma tendência de repetir ou compensar. Então, o bisavô jogou, aqui compensou, não joga. Na outra geração, então, o meu avô não jogou. A minha mãe gostava de jogar. A minha tia eu não sei, mas a minha mãe sim. Então, na geração da minha mãe, jogava. Na geração do meu irmão, meu e da minha irmã, não. Se a gente não cuidar, não quebrar esse padrão aqui, os nossos filhos vão jogar. Então, existe uma repetição até que algo pare. E o que faz parar aqui é a consciência. Olha que interessante. Só isso. Tomei consciência, Tatiana, não tô conseguindo. Ok, vamos respirar essa questão. E aqui, quando eu falo respirar, é renascimento sistêmico, tá? Que uma hora eu vou fazer uma live só sobre isso, tá bom? Existe floral para autocontrole. Então tá. Na live da Tatiana, das quartas que florescem, eu descobri que eu tenho essa questão, tá? Ok. Então, como eu descobri isso? Então, eu percebi. O que eu decidi? A partir de agora, eu não jogo, tá? Qual é a terceira? A ação. Então, percebi que existe esse comportamento na minha família. Eu decidi que eu não vou jogar. E a minha ação é, como é que eu vou fazer para que isso não aconteça mais na minha família? Entendeu? Então, está conosco essa ideia de resolver isso. Porque o conhecimento chegou. E esse conhecimento é a favor da vida, tá? Ele é para ser levado para as pessoas. Eu vou abrir uma nova... Bem-vinda, Tânia. Quem mais chegou aqui que eu tava falando uma coisa séria? Bem-vinda, Manuela. Bem-vinda, Silvia. Bem-vinda, Cirlei. Bem-vinda, Marília. Não a conheço ainda, mas irei conhecer. Tá, então, como eu já tinha explicado, então existe um repetir ou compensar até que a consciência chegue. Chegou a consciência, ok. Então, a partir de agora, eu preciso resolver isso. E como eu vou resolver isso? Existe floral para isso, existe renascimento para isso. Eu tenho mentoria para isso. Não exatamente para a questão do jogo, sabe? Mas para quebrar esses padrões. Para a gente parar com isso. E não adianta a gente ficar bravo com quem tá jogando. Não adianta. Porque se fosse ficar bravo e resolver, tinha resolvido tudo. Não, a gente precisa trabalhar as questões. E se você é mãe e tá me ouvindo aqui, trabalhe em você. E se tá acontecendo com seu filho, começa por você. Depois, você vai trabalhando seu filho... E nesse intermédio, né, você vai trabalhando seu filho também. Bem-vinda, Isa. Então, nós temos que ter esse olhar curioso de entender o que é que está acontecendo aqui. Tá? O meu pai era alcoólatra. E aqui eu posso dizer que era porque ele não bebe já faz um bom tempo. Minha irmã sabe disso. Ele parou de beber com tratamentos. Ele parou de fumar com um tratamento da Mão Sem Fronteira, num curso que aconteceu em 2018 aqui. E ele parou de beber finalmente aqui na minha casa, tomando floral no sal. E esse floral chama Fraternidade das Filhas de Gaia. Eu coloco ele no sal
Na verdade, hoje em dia eu vendo frasquinho pronto em spray, não tem nenhum aqui. Mas tipo isso, ó. E a pessoa vai colocar no sal e vai cozinhar. O que vai acontecer? Ele vai começar a diminuir a necessidade do álcool. Até que a pessoa pare. Tá? Mas a pessoa tem que perceber que quer mudar. E aí vem as ferramentas para ajudar a parar. Tá bem? Por que eu uso os florais, né? Porque eles ajudam a trazer clareza para essa questão, para a sua vida, para a sua história. Traz consciência do que aconteceu. E traz a nutrição para ir acolhendo essa falta que teve no início da vida. Eu tenho uma professora muito querida, chamada Maria Grillo, que ela fuma porque o pai dela fumava. E o vínculo dela era muito forte com o pai, então ela lembra do cheiro, lembrava o pai. É o porquê. Ela sabe por quê? Sabe. Ela quer parar? Não quis. Tá bom, mas ela identificou por quê. Então a gente entende e faz esse processo. Tá? Aqui. Quando fala, o problema da pessoa é a questão de compulsão por doce, de compulsão por jogar. Eu vou trabalhar o porquê da compulsão. O porquê essa questão está se apresentando na vida da pessoa, tá? Não é eu vou tratar aqui o sintoma como uma dipirona. Toma esse floralzinho de farmácia que vai funcionar. Floral de farmácia funciona para coisas bem rasas e bem superficiais, tá? Para o que é profundo, tem que acolher essa história e ajudar essa pessoa a fazer esse processo dessa história dela. E aí a pessoa vai se liberando sozinha. Você só é um apoio para ela. Você vai contribuir com a vida dela, mas você não vai caminhar por ela. Agora, quando a pessoa chega e te pede uma pílula mágica, ela não está precisando de nós, de terapeuta. Ela está precisando de mágico. Ela está precisando de medicação. Porque isso ali anestesia a dor, mas não resolve. Tá? Cada ser é único. Eu digo assim, ó. Eu, minha irmã, meu irmão. Nasceu eu, depois minha irmã, depois meu irmão. Pai e mãe. Somos 3 irmãos diferentes. Mesmo pai, mesma mãe. Cada vez que nasce um, é uma nova mãe, um novo pai. Porque cada um vê de um jeito. Somos diferentes. Eu vou tratar a questão da Tatiana, da Marcela e do João Paulo igual? Não. Porque cada um sentiu de um jeito. Cada um teve a sua história. Então eu personalizo sempre o buquê floral para aquela pessoa. O processo terapêutico é personalizado para ela. Tá? Quando eu adoeci e eu descobri que eu tinha que buscar a causa, eu virei uma investigadora da minha história. E cada situação que eu vou descobrindo, aquilo faz sentido e eu consigo levar para mais pessoas. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas eu só consigo levar alguém a algum lugar se eu já fui até esse lugar. Eu não consigo levar, alguém para a NASA se eu nunca fui lá, né? Então eu consigo fazer um caminho, ajudar a pessoa a caminhar um caminho que eu já trilhei. Tá? Olá, bem-vinda, Michele, você também. Então, cada questão que aparece na sua vida é uma busca sua para você resolver aquela questão e ela não se repetir. Falamos isso na live anterior. Até que eu aprenda, a lição se repete. Lembra a história de primeiro ano, segundo, terceiro, até terminar a faculdade, quem terminou? Cada vez que vem uma nova lição, se você não ultrapassa, não resolve essa lição, você repete de ano. E aí, vamos ficar repetindo ou vamos avançar? Bora? Vamos pro próximo nível, né? Então, eu não busco, às vezes a situação que eu estou buscando vai fazer doer. Mas eu sei que depois que dói, vem a parte do alívio. Nossa, essa doeu aqui, doeu, sei lá, na barriga. A pessoa sente, né? É visceral. O que você sente também é visceral.
Mas depois que doeu, ressignificou, aquilo, dá um espaço para o novo ser vir. O que é esse novo ser? É você ficar em paz com você, com seu caminho, com seu propósito, tá? E aqui eu pergunto para você, fez sentido o que a gente conversou até aqui? Tem alguma dúvida? Eu vou deixar aqui para vocês a live gravada e também para quem assistiu até aqui e para quem assistiu depois, não tem problema, vai poder me mandar uma mensagem no direct e dizer: Tati, eu quero fazer o meu teste. É uma autopercepção emocional. Então eu criei 3 páginas, não é uma capa, e mais 2 páginas de perguntas para você se perceber e verificar como é que anda a sua autopercepção emocional com relação às dependências, tá? E aqui a gente tá falando de doces, de TV, de outras situações, de celular também, tá? Se você percebeu que você tem repetido ou compensado alguma história, me conta, tá? E se você percebe que alguém tá vivenciando esses processos, encaminha depois essa live para essa pessoa, tá bom? Que mais? Às vezes o que tá faltando para a pessoa que tá vivenciando a questão do vício não é falta de vontade, falta de foco. Às vezes tá faltando trabalhar essa dor do início da vida dela. E as ferramentas que eu utilizo é a própria história da pessoa, os florais, renascimento. E o que eu ofereço? Atendimentos terapêuticos, mentoria individual e em grupo para esses assuntos, tá? Apoiado com os florais e também renascimento, tá? Acho que o que eu tinha para vocês hoje era isso. Me fala aqui o que você percebeu. Conversa um pouquinho comigo. Hoje vocês ficaram tão quietinhos. Me contam aqui como chegou esse conteúdo para vocês. Vou abrir aqui para ver quem tá aqui presente conosco. Aqui. Conta aqui para mim como foi receber esse conteúdo. Oi, Adriana, bem-vinda. Conta aí, Marcele, como foi para você receber esse conteúdo, entender essas questões. Deixe sua dúvida aqui também. Tô deixando correr mais um pouquinho aqui para ver se vem mais alguma parte. Se vem alguma pergunta. Silêncio. Não dá para saber se alguém tá digitando alguma coisa. Eu vou salvar a live aqui. Você assiste, compartilhe com alguém que você conhece, que você tem certeza que esse conteúdo vai contribuir com essa pessoa também. Ajuda sim, irmã. Marcele disse que ajuda no processo da consciência, da nossa autoconsciência, né? Então me pede lá no direct o conteúdo que eu fiz de autopercepção emocional. Eu vou compartilhar com vocês e depois vocês conversem comigo, tá bom? É isso, gente. Sejam muito bem-vindas. Vamos ver, Fábia, Tati, é sempre maravilhoso te ouvir. Deus continue te abençoando grandemente na sua vida, família, profissão e dom. Nos admiramos, né? Porque eu também te admiro um montão. Se você quiser participar da minha próxima mentoria, me manda um oi aqui na live que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.